Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando hoje nosso 71º episódio com o tema Pronto para Morar Sozinho. Então, quero convidar vocês para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje. Se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que você seguisse o canal, que curtisse, comentasse e compartilhasse para que a gente conseguisse alcançar mais pessoas. Então, espero que seja uma jornada resiliente e de muito autoconhecimento, né? Falar sobre morar sozinho, inclusive eu agradeço, né, vocês me estarem trazendo temas tão confortáveis para mim, porque eu tenho muita propriedade para falar sobre isso, até porque eu moro sozinho. E aí esse tema também é resultado daquela enquete que eu fiz recentemente lá no nosso Instagram, né? Então, se você não segue o Instagram Conversa de Travesseiro com o Will, também pode seguir lá a nossa página. E foi muito interessante, né? Porque vários dos temas que eu coloquei lá da enquete são temas que eu tenho interesse, que eu quero abordar e que foram bem votados, sabe? Eu disse, vou provavelmente abordar todos aqueles temas, né? Não vai dar tempo de abordar todos esse ano ainda, porque a gente só tem mais 4 episódios contando com esse, né? Então, 5 episódios para a gente fechar a nossa segunda temporada, mas que a gente tem muita coisa bacana ainda para compartilhar, né? E falar de morar sozinho me traz, inclusive, a reflexão, né, desse passo que eu dei na minha vida lá atrás, alguns anos atrás, que eu, inclusive, saí de casa aos 25 anos e a gente fica muito nesse lugar do eu estou pronto, é a hora certa, né? Sempre tem essa pergunta, essa interrogação gigantesca na nossa cabeça que é a hora certa, é o momento certo. E eu acho que para a vida, como eu já falei, isso acredito que outras vezes aqui, se a gente esperar as condições perfeitas, a hora certa para tudo na nossa vida, essas coisas nunca vão acontecer. Então a hora certa é a hora que a gente decide dar o primeiro passo, sabe? Então quando a gente decide dar esse passo, a gente faz acontecer. E eu sei completamente que não é fácil, né? Até porque a minha decisão de mudar, né, de sair da minha casa, e que inicialmente eu não morei só, né, quando eu saí de casa, eu passei um ano morando na casa dos meus compadres, mas que eu já tinha isso como objetivo, então tal, quando eu fui morar com eles, eu disse, né, o meu objetivo é no máximo passar um ano aqui, que é o tempo de eu me estruturar mais ainda, porque quando eu me mudei, saí de casa, né, da casa da minha mãe e vim morar em Recife, que eu passei um ano morando com eles, eu já havia um planejamento financeiro, eu só não iria fazer naquele momento ainda. Era algo que eu faria mais para frente, mas como eu fiquei desempregado lá, eu disse, é a oportunidade que a vida me deu, né? Eu não vou ficar aqui sem grandes expectativas, sem grandes perspectivas, já que veio a ocasião do desemprego, que foi o que me motivou, eu disse, vou tentar a vida em um outro lugar, e como eu sempre quis morar em Recife, foi a direção que eu tomei, sabe? Mas a gente reflete muito, né? A gente fica muito pensativo, com medo de fracassar, com medo de não dar certo, mas graças a Deus deu tudo certo, e eu acho que é muito disso, eu acho que todo projeto que é importante para a gente, particularmente como eu sou uma pessoa de fé, eu coloco Deus à frente dos meus projetos e vou-me embora, sabe? Então, eu acho que assim, se internamente você esperar a hora certa para isso, nunca chega, sabe? Eu acho que é você tomar a decisão e você se planejar para dar esse passo, é você organizar dessa forma. Eu acho que é a melhor forma de tudo isso acontecer, sabe? Então, eu sempre sonhei em morar sozinho, então isso não é algo que veio a acontecer no acaso, pode ser assim dizer. Então era algo que eu tinha como meta e que eu gosto de morar só, eu gosto de curtir a minha própria companhia, eu gosto do meu espaço, né? Cada vez menos eu tenho usado televisão, então por vezes, na maioria dos dias mesmo, eu chego em casa e eu não acredito que também esteja relacionado à minha profissão, que é uma profissão estressante, desgastante. E aí a gente tá naquela agitação, aquele barulho de escola, de sala de aula, né? Que a gente sabe que os alunos, na maioria das vezes, não têm uma boa educação de casa, não têm um bom comportamento. Então, são turmas agitadas, turmas trabalhosas. Então, diante dessa agitação, dessa agonia, desse barulho, o dia todo eu chego em casa, eu realmente só quero silêncio, paz, tranquilidade. Então, raramente eu tenho ligado a televisão, a não sei quando eu estou com muita vontade de assistir um filme, porque ali, né, ou uma série mesmo, mas, enfim,
nada como depois de um dia de trabalho chegar no meu lar, sabe. Então são coisas que eu posso usufruir pelo fato de morar sozinho. Se não for a sua realidade, obviamente que você vai tentar encontrar um lugar de conforto, de descanso, de paz dentro da sua casa, do seu lar, né, mas eu consigo ter nele como um todo pelo fato de morar sozinho, né. E aí vem morar sozinho é também sinônimo de alcançar a independência, né. No início ele pode ser um pouco solitário, né, se você estiver acostumado a estar em um ambiente com muitas pessoas, que era o meu caso, por exemplo, também. Então, traz aquela sensação de liberdade, de independência, que é muito gostoso, sabe. Eu usufruo disso diariamente, mas no início, naquele processo de adaptação, né, porque eu vou trazer tudo baseado na realidade. Eu nunca gosto de enfeitar muito as coisas, sabe. Mesmo que possam não parecer tão bonitas ou tão agradáveis ou positivas, né. Então, se é para falar sobre morar sozinho, como qualquer outra decisão importante na nossa vida, tem os prós e tem os contras. Então, é a gente colocar na balança e ver. Se tiver mais pró, vale a pena. Se tiver mais contra, é uma oportunidade da gente repensar essa decisão, né. Então, quando a gente coloca na balança, consegue perceber que tem mais benefícios que malefícios, então vale a pena, sabe. E aí, para mim, com certeza, vale muito a pena, sabe. No início vai ser um pouco difícil, até porque você também normalmente está acostumado com a casa já completamente montada, toda estruturada, e aí você vai construir as coisas aos poucos, né, a não ser que você seja herdeiro. Então você vai construindo, montando a sua casa gradativamente, então algumas coisas você não vai ter no início que você tinha na casa dos seus pais ou com quem você morava, né. Então me lembro quando eu mudei, por exemplo, não tinha micro-ondas, não tinha televisão de início, não tinha algumas coisas, né, não tinha airfryer. Então fui, conquistando, comprando, montando a minha casa de acordo com os meus gostos, com o que eu queria, buscando cada vez mais trazer conforto para mim, porque é uma coisa que eu sempre penso, sabe. Eu acho que a gente trabalha também para se oferecer conforto. Então é sobre isso. É sobre a gente montar a nossa casa é nosso lar, ela tem que estar confortável, ela tem que estar agradável, ela tem que estar a nossa cara. E é muito gratificante quando você vai comprando coisinha por coisinha, sabe. Coisinhas pequenas, eu não falo nem das coisas grandes que a gente compra, quando troquei de sofá, troquei guarda-roupa, troquei geladeira, enfim, essas coisas, sabe. Mas até nas coisinhas pequenas a gente vai sentindo esse gosto, essa sensação de conquista, tipo: "Ah, comprei isso para minha casa", né. Então é uma experiência, uma sensação muito gostosa que vale muito a pena, sabe. E existe uma diferença entre a gente querer e estar preparado para morar sozinho. Então quando você pensa sobre isso, né, se for algo que você pensa, é claro, você quer isso, você quer essa experiência, você deseja morar sozinho, ou é algo que a vida te colocou nessa situação, ou você quer, mas não está preparado ainda para dar esse passo, né. Porque eu acho que tudo tem que partir também do nosso querer, internamente você desejar isso, é importante você dar esse passo dessa forma, e se não, você pode repensar outras possibilidades de não necessariamente morar sozinho, né, dividir apartamento, enfim. A gente sabe que existe aí diversas opções para que você possa, dar esse passo de sair da sua casa, mas pensando que o foco e o tema principal do episódio de hoje é morar sozinho. Então eu vou falar precisamente sobre isso, morar sozinho. Então, você quer, você deseja, você se sente preparado, é uma coisa. Às vezes você quer muito, mas ainda não se sente preparado. E muitas vezes, infelizmente, por questão financeira mesmo, porque é difícil a gente alcançar essa independência financeira, porque tem um custo morar sozinho, né? Então, tudo isso a gente precisa, de fato, colocar na balança. Então, o ponto número um que eu deixaria para vocês é planejamento financeiro. Você precisa se programar para fazer isso, dar esse passo, porque vem gastos inclusive que você não contava, né? Que não estava dentro do previsto. Então, você se programa para gastar determinado valor e você percebe que acaba gastando mais.
Então, a manutenção de uma casa também é algo que tem que entrar na balança, você tem que pensar, né? Porque vem, normalmente, de início, vem aluguel, vem água, luz, internet, feira, né? Então, todas essas questões são questões que a gente precisa pensar, porque tem os nossos gastos que são fixos, né? Que mensalmente a gente vai ter, e tem aqueles gastos que são voláteis, que vão mudar mês a mês. Então, tem mês que a gente vai gastar mais, tem mês que a gente vai gastar menos, e que tudo isso requer, de fato, planejamento, sabe? E não só planejamento financeiro, como também um planejamento emocional. Você estar preparado para morar sozinho. Eu brinco muito às vezes com meus amigos, e teve até alguém que me perguntou recentemente, que eu não lembro quem foi a pessoa, que eu tinha ido para a emergência e disse: quem te levou? Eu disse: eu. A vida de adulto, de gente que mora só, você pega sua própria mão, lhe leva pro carro e ainda vai dirigindo até a emergência, sabe? Então é muito disso, a gente aprende muito a ter autonomia, sabe? A segurar os nossos BOs sozinhos, porque não tem quem faça isso por a gente, diferentemente quando a gente está na casa dos nossos pais, que vai e resolve uma coisa ou outra pra gente, que nos leva numa emergência, enfim. Então, são situações que a gente de fato aprende a se virar sozinho, sabe? E eu não vejo isso como negativo, é interessante que eu acho assim que me fez amadurecer muito. Tem uma professora que se tornou minha amiga, né? Na primeira escola que eu trabalhei, quando cheguei em Recife, eu passei 5 anos e meio nessa escola. Então, trabalhei lá até o ano passado, desde 2019. E aí ela brinca muito comigo, que ela me conheceu quando eu cheguei na escola e nós temos contato, amizade até hoje, né? E ela diz: tu chegou aqui um menino, sabe? Eu lembro até hoje, tô chegando na escola. E é interessante que ela diz isso, mas eu já cheguei lá com 25 anos, né? Que eu me mudei, eu saí de casa aos 25 anos. Mas eu ainda era muito imaturo, de fato. Então, apesar dos 25 anos, eu ainda era muito imaturo em muitas coisas. Então ela olha pra mim hoje em dia e diz: eu olho pra tu, tu se tornou um homem. Não se compara àquele menino que chegou lá na escola, sabe? Você é maduro, você é independente, você tem cabeça, sabe? Então, como é gratificante a gente perceber na nossa trajetória essa evolução. O fato de você morar sozinho, eu digo sem sombra de dúvidas, vai te fazer amadurecer muito, porque você aprende a se virar em muitas situações, inclusive quando você está nos seus piores dias, que você está ali sozinho, não tem quem segure sua mão e você segura os seus próprios BOs, né? Então você se agarra com o travesseiro em algumas noites, chora e ali compartilha com ele suas dores e tudo certo. Mas assim, é gratificante. Eu digo a vocês, do fundo do meu coração, é muito gratificante, porque você olhar para tudo e saber que você construiu com méritos próprios, sabe? É fruto do seu trabalho, fruto dos seus esforços. Então, isso é muito gratificante e isso ninguém nunca vai poder tirar da gente. E como eu falei, né, da questão do planejamento, um desses planejamentos que nós precisamos fazer para dar esse passo é escolher o lugar certo. Então, por exemplo, na hora de decidir morar sozinho, você vai colocar algumas coisas na balança, né? O bairro, a localização, o valor do aluguel, o custo de vida daquela região, se é mais perto ou mais distante do seu trabalho. Então, tem várias coisas que você vai precisar colocar na balança e analisar, obviamente, de forma muito racional, baseado na sua realidade, nas suas condições financeiras, para que você tome a decisão de onde é que você vai morar, né? E de início, quando a gente se muda, né, a gente está no nosso lar, no nosso lugar próprio, né? Assim, no aspecto de é meu espaço, estou morando sozinho, você aprende que você vai precisar escolher de início o essencial do essencial. São diversas coisas que a gente precisa numa casa, isso é fato, sabe? Mas de início, quando a gente está se mudando, a gente vai escolher o essencial do essencial que não dá para viver sem, como diz a história, sabe? Então a gente vai comprar de imediato o que pode e o que não pode, o que não é tão urgente, vai ter que esperar um pouco, porque a gente vai construindo, a gente vai montando a nossa casa realmente gradativamente, de acordo com o que as nossas condições financeiras vão permitindo. Então a gente escolhe o essencial do essencial
e gradativamente a gente vai acrescentando os demais itens, né? Que aí, obviamente, também são questão de escolhas e do que a gente quer ter ou não na nossa casa, né? Uma dica que eu, inclusive, posso dar, porque eu fiz, né? E não tenho vergonha nenhuma em relação a isso, né? Que eu sempre falo da questão da minha rede de apoio. Então, sempre tive essa rede de apoio, inclusive desde a época que eu morava em Surubim. Então, uma coisa que eu fiz de início, porque traz muito gasto, se você for juntar todas essas coisinhas pequenas, dá um valor lá em cima, né? Eu fiz um chá de casa nova, na época que eu estava me mudando, que eu ia morar sozinho. E aí eu já ouvi de algumas pessoas críticas em relação a fazer isso, sabe? Assim, que as pessoas nem sabiam que eu tinha feito, mas eu ouvi, enfim. E argumentei de acordo com a minha realidade, né? Mas assim, tem gente, a pessoa quer se mudar e faz chá de casa nova, porque eu que vou bancar a pessoa, que tá querendo se mudar, banque, ou até estendeu isso para outros tipos de chás que a pessoa faz. Chá de fralda, quer ter menino, arque com isso. Aí faz chá de fralda para ganhar fralda. Não sei o quê. Enfim, é um pensamento que eu não concordo muito, mas né, cada um com o seu ponto de vista. Então, fiz chá de casa nova, isso também é uma possibilidade. Se você tiver amigos com quem você possa contar, né, eu acho que é fundamental. E eu acho que a amizade é isso, né? A amizade é você estender a mão para o outro quando ele precisa e também esperar que o outro estenda a mão para você. Então, se eu tinha uma rede de apoio, pessoas, amigas, podia contar, fiz um chá de casa nova, que não deixou de ser uma celebração, uma confraternização, entre as pessoas próximas, as pessoas que eu gostava, sabe, que estiveram presentes comigo. E aí eu me mudei, eu já tinha um bocadinho de coisa porque eu ganhei no chá de casa nova. Então posso deixar aí como dica para vocês também fazerem, né? Coisas que ninguém te ensina ou que ninguém te falam de inícios, né? Quando você vai estar prestes a dar esse passo, né? A manutenção básica de uma casa e coisas que você mesmo faz. Então tem muita coisa que eu só fiz a partir do momento que eu passei a morar sozinho, né? Que até então nunca tinha feito na minha casa. Inclusive uma coisa muito básica, muito simples, a primeira vez que eu fiz na vida na minha casa foi o feijão. Eu nunca tinha cozinhado feijão na casa da minha mãe. Então a gente se vira com a alimentação. Eu cozinho para sobreviver. Todo mundo sabe que eu não sou muito fã de cozinhar. Mas enfim, cozinho o básico, cozinho as coisas que são necessárias e acredito que tá tudo ok, sabe? Inclusive, eu não acho minha comida ruim, não. Só não gosto de estar na cozinha cozinhando, mas tudo bem. Então, por exemplo, eu tenho martelo, eu tenho parafusadeira em casa, eu tenho essas ferramentas básicas, porque essas manutenções básicas da casa a gente não vai chamar ninguém, pagar alguém para fazer, a gente mesmo faz, né? Então, quero montar uma prateleira, então eu mesmo monto, quero montar um móvel que eu comprei, então eu utilizo a parafusadeira, hein? Enfim, essas coisinhas básicas a gente vai se virando e fazendo a gente mesmo na nossa casa. Quero pintar uma coisa, então dependendo do que foi, o mesmo pinto, enfim. São essas coisas básicas que dá para a gente se virar e que, assim, se fosse para a gente pagar alguém, sairia muito caro, né? E que também a gente vai aprendendo a se virar como pessoa que mora só. E normalmente as pessoas não falam sobre esses detalhes, mas a gente aprende a consertar algumas coisinhas, a mexer uma coisa ou outra. É fundamental para quem mora só, para conseguir sobreviver, como diz a história, né? E aí, se você mora só, você vai precisar ter uma rotina de limpeza, de organização, né? Eu, particularmente, sou muito organizado, eu gosto das minhas coisas organizadas, minhas coisas limpas, eu fico agoniado se ver bagunça, como diz a história. Então, você vai precisar ter esse hábito. É, quantas vezes na semana você vai fazer, o que é que você vai fazer por parte, vai fazer tudo de uma vez. Então, você organizar até isso para você otimizar seu tempo, até porque você tem outras demandas, não pode passar tantas horas, tanto tempo na organização da casa, né? Então, você faz aquelas manutenções básicas de varrer, enfim, coisas mais simples, né? Prazo a gente lava diariamente, né? Infelizmente, louça tem todo santo dia. Mas as outras coisinhas a gente vai fazendo, pode fazer aos poucos, ou pode tirar um dia na semana e dar uma geral. Enfim, você vai ver de acordo com também com a sua rotina e com as suas demandas, né? Você vai ter que aprender também a lidar com essa sensação, tanto de liberdade quanto de solidão, e muitas vezes elas andam lado a lado, tá? Andam muito casadas. Você pode sentir assim as duas coisas ao mesmo tempo, ou em períodos muito curtos,
mudar de uma sensação para outra, porque morar sozinho traz liberdade, mas em alguns momentos também traz solidão, mas eu acredito que nesse aspecto eu consigo administrar muito bem, porque eu não me sinto só pelo fato de morar sozinho, sabe? Como eu trabalho muito essas questões da solitude, quem acompanha há um bom tempo o podcast sabe que eu já abordei sobre isso também aqui. Então, assim, eu sou muito de boa no quesito de estar sozinho. Não é realmente algo que me incomode, sabe? E aí também tem uma questão para quem mora só, né? Essa questão de convivência, de visitas. Eu adoro receber minha família, meus amigos aqui em casa, sabe? Eu acho isso muito benéfico, muito positivo. E, inclusive, é muito gratificante para mim quando eu escuto deles, né? Assim, ai, como é gostoso estar na tua casa, sabe? Eu me sinto um lugar de acolhimento, me sinto confortável. Então, um lugar aconchegante. Quando as pessoas falam sobre isso, tipo, a tua casa é muito aconchegante. Para mim, assim, muito tranquilo, sabe? Eu gosto muito disso, né? E da gente poder receber com liberdade quem a gente bem quer na nossa casa, seja sobre família, seja sobre amigos. E quando a gente mora só, uma coisa que a gente precisa também entender é que, tipo, eu particularmente tenho essa visão, que a minha casa é o meu lugar sagrado. Então não é qualquer pessoa que é digno de entrar nela. Não é qualquer pessoa que eu quero receber na minha casa, sabe? Então as pessoas que eu abro as portas da minha casa para vir aqui é porque realmente são pessoas especiais e importantes para mim, sabe? E só voltando um pouquinho do aspecto de organização e limpeza, eu sou muito tranquilo com essas questões, inclusive não tenho frescura no aspecto de quando recebo ninguém. A única coisa que me incomoda é quando pegam alguma coisa e não colocam onde pegaram, sabe? Eu realmente, assim, questão de bagunça, coisa e tal, é algo que me incomoda. Então, às vezes eu acho que eu teria dificuldade de morar com alguém por esse aspecto, de tipo, sentir que eu não tô tendo em algum momento o meu espaço respeitado, sabe? Inclusive, eu acho que eu senti isso em alguns momentos nos meus relacionamentos, sabe? Que, tipo, estavam na minha casa, mas eu me sentia desrespeitado no meu espaço, sabe? De pegar a coisa e não colocar onde pegou, de não manter a organização que eu fiz, enfim, sabe? Aí isso eu vejo que pode refletir, inclusive, no meu relacionamento, que é quando eu digo, eu super de boa casaria e moraria em casas separadas, porque eu gosto de estar no meu canto, no meu espaço, fazendo as minhas reflexões, enfim. E talvez seja algo que eu tenha dificuldade lá na frente, não sei. A gente muda, né? E hoje em dia eu trato isso com muita naturalidade. Então, assim, talvez eu venha a ter dificuldade se eu vier a casar algum dia, de ter essa divisão de espaço, sabe? De ter que dividir o mesmo espaço com alguém. Apesar que eu tenho vontade de ser pai. Então, a partir do momento que eu for pai, obviamente que isso vai acontecer. Então, é algo só que eu tenho que me acostumar, me adaptar a uma nova realidade, sabe? E uma coisa enriquecedora, crescimento pessoal. Morar sozinho faz a gente evoluir assim muito alto, sabe? Isso é um crescimento uma conquista que não tem dinheiro no mundo que pague. A gente consegue olhar para cada coisa e nos enxergar nos detalhes, sabe? Perceber o quanto que a gente amadureceu, a gente cresceu em cada uma desses detalhes da nossa casa, porque foi construção nossa. Então a gente cresce muito como ser humano, a gente cresce muito, amadurece muito morando sozinho, porque a gente está constantemente sendo obrigado, diante do contexto ao qual a gente está inserido agora, a ter que resolver tudo sozinho, a ter que administrar uma casa. Administrar uma casa requer maturidade, sabe? Então você cresce muito, pessoalmente falando, nesse aspecto. E aí você começa, por vezes, ter mais disciplina, porque isso também vai muito da sua própria postura, né? Que pode também não acontecer. Se você não for uma pessoa disciplinada, pode sua casa viver na zona eternamente. Mas comigo, consigo administrar tudo isso muito bem, então me considero disciplinado,
nos permite ter muita autonomia, porque a gente decide por conta própria o que quer e o que não quer, quem recebe, quem não recebe, o que compra e o que não compra, sabe? Então, a partir do momento que a gente administra a nossa casa, a gente ganha muita autonomia, né? E maturidade. Maturidade é incontestável, porque é você por você mesmo. Te vira, resolve teus BOs, sabe? Então vale a pena. O que eu quero dizer a vocês vale a pena, sabe? Eu acho que é muito benéfico. Inclusive, eu acho que a gente deveria passar por esse processo, se permitir passar por esse processo de morar sozinho, até um pouco antes de casar mesmo, sabe? Pela experiência do amadurecimento. É muito válido. Eu acho que você até encara um casamento de uma forma diferente depois de ter passado por essa experiência, né? E aí, o que é que eu gostaria de dizer? Se você quer, se você tem vontade, se você deseja, tente, arrisque, não tenha medo, né? Até porque eu acho, principalmente quando a gente sai para morar sozinho e saiu da casa dos nossos pais, caso não dê certo, a gente tem para onde voltar, sabe? Então, assim, não tenha medo de tentar, não tenha medo de arriscar. É muito gratificante, sabe? Eu vejo o morar sozinho, para mim, na minha história, como uma virada de chave, né? Foi um momento onde muita coisa mudou para mim, e não só externamente, como internamente também, sabe? É muito gratificante. É uma experiência muito válida, muito gostosa, e que se você deseja, que você consiga, de fato, realizar esse sonho, sabe? Tem coisas que a gente precisa fazer por a gente, que às vezes não vai fazer sentido para as outras pessoas, mas também não é sobre as outras pessoas, é sobre nós mesmos. Então, que você tenha a coragem necessária para dar esse passo, se é algo que você realmente deseja. Obviamente, com maturidade, com racionalidade, com planejamento. Então, faça tudo isso. Agora, também não fique esperando as condições perfeitas, porque as condições perfeitas nunca existem. Se você deseja, faça acontecer. Espero que esse episódio de hoje tenha te feito uma boa companhia. Agradeço mais uma vez por estar aqui. Abraços e até a próxima.